versículo 1. Obrigado. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinha ferido a Ziclague, e a tinha posto a fogo, e levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes, tão somente levaram consigo, e foram pelo seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e filhos e filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houvesse mais força para chorar. Também as suas duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã e Abigail. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava com amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi reanimou-se no Senhor. E disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Ameleque: trazei-me, peço-te aqui o efode. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Então Davi consultou o Senhor e disse: perseguirei eu, Senhor, esta tropa? Alcançá-lo-eis? E o Senhor disse: persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Amém? Sente-se dando glória a Deus. O tamanho do seu glória é o tamanho da sua vitória. Ah, glória a Jesus. Meus irmãos, nesta noite quero falar sobre família. É uma mensagem poderosa sobre o seio da família. É uma mensagem missionária para a família, porque se faz missões no meio da família. E olhando para este nome, família, sabe o que eu descubro? Eu descubro que família sempre foi palco de muitos conflitos. Eu descubro que família sempre foi palco de muita confusão. Quando eu olho para esse nome, família, eu entendo que família é palco de muitos conflitos. Isso desde os tempos remotos bíblicos. Família sempre foi palco de muito conflito, de muita desavença, de muita confusão. Desde os tempos bíblicos. Quando eu olho para a família de Adão, eu vejo na família de Adão um palco de conflito. Pastor, que palco de conflito era esse? Deus criou Adão, e de Adão Deus criou a sua esposa Eva, e deles saíram filhos. E quando saíram filhos, eu vejo na família de Adão um palco de conflito. Eu vejo aqui um irmão invejoso, o irmão que não aceitava ser inferior ao seu irmão. E o palco de conflito na família de Adão é que o irmão tira a vida do próprio irmão e deixa uma mancha na família de Adão, e deixa uma confusão na mente, no coração e na história daquela família. Quando eu olho para a família de Noé, eu vejo aqui um palco de conflito na família de Noé. Deus escolhe Noé para não decidir acabar com tudo. Noé trabalhou tantos anos, mais de uma centena de anos, constrói um grande barco conhecido como arca, que navega por muitos dias sobre o dilúvio, posa no monte chamado Ararat,
E quando Noé desembarca, faz ali morada. Noé constrói altar. Noé constrói uma vinha. E quando Noé vai provar do fruto da vinha, porque ele fez ali o suco da vinha que transformou-se no vinho, Noé embebedou-se. E um dos filhos de Noé, vendo Noé embriagado e bêbado, irmão, é problema. Bêbado, cada um reage de um jeito. E Noé embebedou-se e despiu-se. E um dos filhos de Noé, chamado Cã, viu a nudez do seu pai. E como se não bastasse, em vez de ficar quieto, saiu defamando seu pai, levando para os seus irmãos a vergonha de seu pai. Quando Noé sara daquilo, quando Noé sara da fogueira, porém Noé ainda tinha autoridade de Deus. Agora eu vejo um palco de conflito no meio dessa família que venceu tantos obstáculos. Eu vejo Noé olhando para o seu filho, e o pai amaldiçoou o próprio filho. Amaldiçoado seja Cã por toda a sua descendência. E aquela história daquela moça endemoniada lá, a filha da mulher cananeia, é descendência dessa maldição. Palco de conflito. Quando eu olho para a família de Abraão, palco de conflito. Abraão tinha uma promessa de Deus. Sara era mulher de Abraão, para Deus era uma só carne. Sara tinha promessa também. Só que Sara, ao decorrer do tempo, entendendo que talvez aquilo era uma loucura no seu coração, de gerar filhos, agora ela cria ali a primeira barriga de aluguel da história. E Abraão tem um filho com a serva. E ele era filho de Abraão, era filho de Sara, era filho de Agar, era filho. Só que não era a promessa de Deus. E agora Deus vem e cumpre na barriga de Sara a promessa que era dele. Porque aquela carne, Sara, era a carne de Abraão. E Deus cumpre na carne de Abraão. E a palavra do Senhor diz que quando o menino cresce, Isaque, eu vejo aqui um palco de conflito no meio dessa família. E por causa dos erros, dos conflitos, das confusões, Abraão tem que observar Agar e o seu filho ser mandado embora, e Abraão tem que observá-los a fazer a curva do deserto. Que conflito estava gerado no coração do velho Abraão? Família. Quando olho para Isaque, também vejo palco de conflito. Isaque tinha filhos, Jacó e Esaú. E agora, Isaque é passado para trás pelo seu próprio filho, que enganou, passando-se pelo seu irmão, palco de conflito. Enganado pelo filho Jacó. Mas vejo Jacó também num palco de conflito, enganado pelos seus filhos, dizendo que José tinha morrido. E quando eu olho para José, o homem santo, separado, sonhador, homem de Deus, vejo José lançando sobre a face da terra 2 filhos, Manassés e Efraim. E vejo o palco de conflito na vida e na família de José. Porque os 2 filhos de José, Manassés, que significa Deus me fez esquecer de toda a maldade dos meus irmãos, aleluia, e de todo o meu sofrimento. Efraim, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Os 2 filhos de José, que tinham nomes, significado de nomes lindo, baseado na sua história. Agora gera-se palco de conflito. Os seus 2 filhos são mortos, porque se tornaram ladrões de gado. Família sempre foi palco de conflito. E você aí reclamando da sua. E você aí achando que a sua está ruim. É só a gente dar uma passeada na Bíblia, que a gente vai ver que toda a família tinha conflitos. Só que tem um porém, escute. Escute.
Escute. Apesar de todos os conflitos, apesar de todos os problemas, apresentado ou apresentável no meio de uma família, existe um Deus que ama esta família. Existe um Deus que ama tanto essa família problemática, que ama tanto essa família cheia de conflitos, que Ele enviou o seu único Filho, para que toda a família que nele cresce, não perecesse, mas tivesse o direito da vida eterna. Não importa o conflito que a sua família esteja passando, ou o que você esteja passando com sua família. O que importa é que apesar de todos os conflitos, na noite deste domingo, Deus te trouxe aqui. E para você entender essa mensagem que eu quero pregar nessa noite, eu quero trazer ao teu coração o tema dessa mensagem, para que talvez ao decorrer desta semana você não esqueça. E o tema que eu quero pregar nessa noite é o seguinte tema: lute pela sua família. Lute pela sua família. Eu sei que a gente está assim meio distanciado. Eu sei que a gente está meio assim longe um do outro. Mas o poder da comunhão está entre nós. Vire para quem está do seu lado e diga assim: ei, você está proibido de parar. Sabe por quê? Pergunta para ele: sabe por quê? Porque eu tenho um segredo para te falar. Diga assim ó, agora para ele ó, ou para ela, ó, lute pela sua família. Anjos blicando José. Aleluia. Nós lemos aqui no capítulo 30 até o versículo de número 7. Um homem chamado Davi. Davi foi chamado por Deus lá na casa de seu pai, na presença do profeta Samuel. Davi apacentava ovelhas, poucas ovelhas de seu pai. De quem eram as ovelhas? De quem eram as ovelhas? Era dele? Era de quem? De seu pai. Agora Davi recebe uma promessa, na presença de seu pai e na presença dos seus irmãos. E a promessa que Davi recebe foi que ele reinaria. E ele foi ungido ali. Ele foi ungido ali. Mas sabe o que me encanta em Davi? Davi recebeu de Samuel o quê? Unção. Unção para quê? Unção para ser rei. Sabe o que me encanta em Davi? É que depois de receber algo tão grandioso, ele volta a cuidar das ovelhas do seu pai. Ele volta a cuidar de um negócio que não era dele. Talvez de uma responsabilidade que não era tão dele. Mas ele volta a fazer o que ele fazia antes. Sabe por quê? Porque Davi sabia que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Ei, você tem promessa de Deus? Deixa eu ver. Dá um pouco de retorno aqui para mim, irmão. Você tem promessa de Deus? Deixa eu ver quem tem promessa de Deus aqui. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós recebemos uma promessa de Deus e tem passado tanto tempo e a gente não quer continuar fazendo o que a gente fazia antes na presença de Deus.
A gente já acha que é o tempo. Ei, você tem promessa de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não cria conflito não. Você tem promessa de Deus? Deixa eu dizer mais uma coisa para você. Não cria confusão não. Porque se você fazer igual Sara, você vai complicar a história, a tua própria história lá na frente. Pastor, o que eu faço? Faz igual Davi. Aleluia, continua trabalhando para o Pai. Continua servindo o Pai, continua dedicando para o Pai, continua na presença do Pai, continua exaltando e glorificando o Pai, continua fazendo aquilo que o Pai pediu para você fazer. Por quê? Porque no tempo certo a promessa vai se manifestar, grandes coisas virão e você entenderá que valeu a pena esperar. Aleluia! Davi agora, irmão, o pai de Davi chama ele dizendo: Davi, você vai lá no arraial da guerra, lá no arraial de Israel, e você vai lá no campo de batalha. Leve esses queijos aqui para o capitão, leve esse alimento aqui para os seus irmãos. E quando Davi chega ali, Davi vê um negócio que ele não acreditava. Você precisa entender que é necessário, depois da promessa, continuar servindo o Pai. Você precisa entender e vai entender o porquê. Davi, quando chega ali, vê um circunciso, um homem chamado Golias, 2,57 m de altura, afrontando o povo de Israel, um exército potente, 2 vezes por dia, todas as manhãs e todas as tardes. Todas as manhãs para atemorizar o dia, todas as tardes para atemorizar a noite. Só que tem um porém. Quando Davi chega ali, Davi fala assim: que negócio é esse aí? Que história é essa aí que eu não estou entendendo nada? É que está acontecendo assim. Quando Davi viu aquele homem, Davi viu nele a oportunidade. Davi viu nele a oportunidade de mostrar que o povo de Deus é um povo forte, que o povo de Deus é um povo poderoso, que a família de Deus, apesar de conflito, é uma família vencedora. Davi diz: eu vou lutar contra este incircunciso. E a Bíblia diz que Davi foi, e Davi agora vence. E Davi viu na morte daquele homem, a morte de Golias, Davi viu ali a oportunidade, sabe de quê? De casar com uma mulher bonita, de ficar mais perto do palácio. Porque quando ele destruiu o gigante, ele casou com a filha de Saul, do rei. Tem coisa que a gente acha que é bom para nós, só que quando a gente entra, a gente descobre que aquilo que era bom para nós vai se tornar a pior coisa na nossa vida. Porque foi desse jeito que Saul começou a ter ciúme de Davi. Foi desse jeito que Saul começou a barrar Davi. Foi desse jeito que Saul começou a ter ódio de Davi. Foi desse jeito que Saul arquitetou para matar Davi. Foi desse jeito que Saul lançou uma lança em Davi. Davi desviou da lança e ela fincou na parede. E para que Davi não pagasse com a vida, a Bíblia diz que ele teve que sair da cidade. Davi agora tinha vários endereços para não morrer. Sabe qual eram os endereços de Davi? Era cavernas, era montanhas, era deserto. Era aí a casa de Davi. Davi morava em cavernas, morava em montanhas, morava em desertos. E todo o exército de Israel passou a perseguir Davi. E Davi, com seus homens desvaídos, homens que eram desvaídos da vida, sabe o que Davi fez? Davi pediu exílio. E sabe quem deu exílio para Davi? O pior inimigo do povo de Deus, os filisteus. O pior inimigo do povo de Deus deu exílio para Davi. E a Bíblia diz que o rei o amou. Ei, olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim. Pelo amor que Deus tem pela sua família conflitada,
pelo amor que Deus tem pela sua família. Aleluia. Quando vier as perseguições, quando te faltar amigo, quando te faltar companheiro, quando te faltar, aleluia, braço direito, fica tranquilo, pelo amor que Deus tem à tua família, fica tranquilo. Deus vai usar o inimigo para te acolher, Deus vai usar o inimigo para te dar refúgio, Deus vai usar o inimigo para te abraçar, aleluia. Deus vai usar o inimigo para falar bem de você, Deus vai usar o inimigo para cuidar de você, Deus vai usar o inimigo, aleluia, para colocar pão na tua mesa. Deus vai usar o inimigo para cuidar da tua família. Deus vai usar inimigos, assim como usou e deu, aleluia, exílio para Davi. Só que agora Davi começa a guerrear com eles. E a Bíblia diz que Davi vinha de uma guerra de 3 dias. E quando Davi chega na aldeia que ele habitava, em Ziclag, Davi se assustou, porque no percurso de todo o sul daquela província, até Ziclag, os amalequitas, pensa um povo encapetado, pensa um povo mau. Estuda sobre o método de morte dos amalequitas. Eram os mais cruéis que tinha. Eles eram maus, eles não tinham dó de matar. Eles botavam fogo, eles queimavam cidades inteiras. A Bíblia diz que quando Davi chega em Ziclag, a cidade estava pegando fogo. Não tinha as mulheres, não tinha os filhos, não tinha riqueza, não tinha o ouro, não tinha prata, não tinha o melhor dos animais, levaram tudo embora. E a Bíblia diz que quando isso acontece, Davi e os seus homens, 600 homens estavam com Davi. Davi e seus homens alçaram a sua voz. Sabe o que significa isso? Alçar a voz, levantaram a voz bem alto e choraram. Davi chorou tanto. A Bíblia diz que Davi chorou tanto que ele chorou até acabar as forças. Você consegue entender o sofrimento daquele homem? Ao ver a sua família levada pelos amalequitas, ao ver a família dos seus amigos levada pelos amalequitas, você consegue entender o sofrimento daquele homem? A Bíblia diz que eles choraram até acabar as forças. Eles não choraram até acabar as lágrimas, porque depois que acabaram-se as lágrimas, eles ainda continuaram chorando até acabar as forças. Aleluia. Você consegue entender quando o pastor disse aqui que ele tem as lutas dele e ainda tem as suas? Você consegue entender o peso que está sobre os ombros dele? Você consegue entender que o sofrimento da tua família também é o sofrimento da família dele? Você consegue entender que o sofrimento daqueles 600 homens era o sofrimento de Davi? E Davi chorando até acabar as forças, e os homens chorando até acabar as forças. Ainda manifestou um outro sentimento nos homens. Qual foi, pastor? A Bíblia diz que eles quiseram matar Davi. Eles queriam apedrejar Davi. Sabe por quê? Porque é normal da gente pensar que quando tudo está dando errado, é culpa de quem está na frente. É normal pensar que todo o sofrimento do estado do Amazonas, cidade de Manaus, é problema, é culpa do chefe da nação.
normal pensar que quando as coisas começam a dar errado aqui, a culpa é do chefe. E a Bíblia diz que quiseram apedrejar Davi, irmãos. E a Bíblia diz que Davi muito se angustiou com isso. Mas você não vai ver Davi brigando com eles. Você não vai ver Davi tentando se explicar com eles. Sabe por quê? Porque eu aprendi um dia uma coisa com o pastor Rainer. Que o sentimento do líder não pode ser o sentimento do povo. O líder não pode ter o mesmo sentimento do povo. Porque o dia que o sentimento do líder se misturar com o sentimento do povo, vai todo mundo por água abaixo. O sentimento do líder tem que ser um sexto sentido. É um sentido a mais. Apesar de todo o conflito, vai te matar. A pedrada vai te arrebentar. Aleluia, apesar de tudo isso, aleluia, Davi se manteve firme, em pé. Sabe por quê? Porque Davi sabia uma coisa, que ainda havia uma esperança, não só para ele, mas para os seus 600 homens, mas para a cidade de Ziclag e para todos que ali choravam, no mesmo sentido. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Ei, escute. Eu quero dizer com isso, em nome de Jesus, aleluia, que talvez você já jogou a toalha. Talvez você já jogou a toalha. Eu quero dizer que talvez você já desistiu, você já abriu mão, você já disse que não tem mais jeito. Mas tem alguém de pé aqui, aleluia, que acredita que Deus ainda vai fazer milagre. Quem acredita no que eu estou pregando, abre a tua boca, vem comigo, manda para o céu. To slow, pique, tirai. Eu classifiquei aqui no mínimo 3 maneiras de lutar pela família, baseado nesse contexto. Sabe qual é a primeira maneira de você lutar pela sua família? É com lágrimas. Irmão, olha aqui para mim. Eu descobri que não existe outra maneira de lutar pela família servindo a Deus, a não ser com lágrimas. Sabe por que muitas das vezes a gente não consegue? Sabe por que muitas das vezes nós não conseguimos? Porque por nós sermos cristãos, nós queremos vencer dentro da nossa casa com autoridade. Só que essa autoridade não é autoridade. Porque eu observei essas coisas na minha vida e descobri que na verdade a autoridade que eu estava usando não era autoridade, era abuso de autoridade. E abuso de autoridade, ela é reprovada por Deus. Sabe por que muitas das vezes a nossa família, nós desistimos de lutar por ela? Porque a gente acha que tem que ser tudo do nosso jeito. Se não for do meu jeito. E sabe que jeito que eu descobri? E sabe o que eu descobri? Que não se luta pela família do nosso jeito. Porque a Bíblia diz assim, lá no livro do profeta Zacarias: e disse o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos.
é do nosso jeito. Não é com teu abuso, com o meu, com o nosso abuso de autoridade. Não é com a nossa falsa santidade. Porque baseado, mediante os baseios dos conflitos familiares, nós queremos ser mais santo do que devemos ser. E a gente se olha no espelho e se vê santo. Mas aquele pelo qual é gerado o conflito, olha para a gente e vê um demônio. Porque muitas das vezes, aquele filho que você está travando um conflito familiar com ele, aquela filha, aquele parente, aquela mãe ou aquele pai, ou aquela esposa ou aquele esposo, sabe que tipo de santidade ele quer ver em você? A santidade que exala o amor, a santidade que abraça e sente o fogo do Espírito. Eu já disse aqui um dia e volto a dizer de novo, eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu tenho 2 filhos, meus filhos cresceram na igreja, mas por falta de uma falsa santidade minha, mas por uma falsa santidade minha, mas por um abuso de autoridade da minha parte, os meus filhos se desviaram da igreja. Eu tenho um filho de 18 anos e um filho de 21 anos, e o meu filho de 21 anos entrou pelo caminho do homossexualismo, e eu tenho um filho que é homossexual. E eu odiei ele muitas vezes. Eu odiei ele muitas vezes por não aceitar. Eu não estou contando a história de ninguém aqui não, eu estou contando a minha história. Eu senti vergonha dele muitas vezes. Só que um dia eu estava orando e Deus me mostrou várias visões dele, das vezes que ele olhava para mim. Ele olhava para mim e falava assim: meu pai tem vergonha de mim, meu pai não me ama, meu pai não gosta de mim, ou meu pai tem raiva de mim. E era tudo verdade. E um dia eu disse assim: eu preciso mudar isso, Senhor. Ele é meu filho. Eu peguei ele no meu colo, eu apresentei ele na tua igreja. Eu queria que fosse do meu jeito, mas e agora, Senhor? O que eu faço? Sabe o que Deus me disse? Quantas vezes você chorou por ele? Quantas lágrimas você já derramou por ele? Você quer milagre, mas não quer chorar. Você quer milagre, mas não quer chorar, porque chorar é expressar o sentimento de amor. Você quer milagre, mas você não ama. E sabe uma coisa que eu descobri, pastor? Que primeiro Deus não tinha que mudar ele. Primeiro Deus tinha que mudar eu. Eu estou pregando para pessoas aqui que tem conflitos tão sérios no meio da tua família, que você não sabe mais o que amar. Você não domina mais o amor. Você domina bem é o ódio. E o pastor César disse aqui que Jesus vem buscar a sua igreja. E eu não quero ficar aqui. Eu aprendi uma coisa com o pastor Denner. Aleluia.
Eu não quero ficar aqui. Você precisa me ajudar a ir para o céu. Aleluia. Eu disse isso para o meu filho. Você precisa ajudar eu a ir para o céu, meu filho. Eu não quero ficar aqui. Eu não quero que você fique aqui. Aleluia. Sabe o que tem acontecido? Deus tem mudado o coração do meu filho. Deus tem mudado as atitudes dele. Irmão, meu filho saía, meu filho ficava 5 dias fora de casa. Meu filho varava à noite. Aleluia, nas raves, nas baladas. Aleluia, o meu filho agora não sai de casa mais. Aleluia, ele diz para a mãe dele: eu não tenho vontade de sair de casa. Eu tenho vontade de ficar perto da minha família. Aleluia, mas irmão, todas as vezes que eu dobro o joelho para orar, eu tenho chorado pela minha família. Eu tenho chorado pelos meus filhos. Eu tenho chorado pela minha casa. É assim que Deus vai fazer um milagre na tua vida. É assim que Deus vai fazer um milagre na tua família. Você vai sair daqui debaixo de milagre nesta noite. Só quem acredita, abre a boca, erga a mão e mostra para Jesus. Lute pela sua família. E a primeira maneira de você lutar é com lágrimas. É com lágrimas. Chore até acabar as forças. Não é até acabar as lágrimas, é até acabar a força. Eu acredito que um dia o meu filho vai sentar aí nesses bancos aí, ó. E eu vou estar pregando aqui, e os irmãos deste culto aqui, aleluia, vai poder ver eu falando assim: fica de pé aí, meu filho, fica de pé aí, Tiago, aleluia. E eu dizia assim: aí, irmãos, ó, ao filho que Jesus fez uma obra através das lágrimas. Não desista da sua família, lute pela sua família. A segunda maneira de você lutar para a família, eu vou andar rápido que eu já estourei o tempo. A segunda maneira de você lutar pela sua família, sabe como é? É reanimando-se. Quer lutar pela família? Reanime-se. Está lá no verso 6. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque no ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Todavia, Davi reanimou-se. Em outras Bíblias diz: esforçou-se. Quer lutar pela sua família? Reanime-se. Sabe o que é reanimar? Reanimar é sair de um ponto de derrota e caminhar para um estado de vitória. Reanimar é sair de um ponto onde tudo está dando errado, aonde tudo diz que não. Lembra o hino? Aonde tudo diz que não. Reanimar-se é sair de um ponto onde tudo diz que não e caminhar, aleluia, acreditando numa voz que diz aonde tudo diz que sim. Aleluia. Ei, você precisa lutar, mas você precisa se reanimar. Quem sabe você entrou hoje aqui dizendo: eu estou quase para desistir. Outro já entrou aqui dizendo: não, eu já desisti. Aleluia, mas eu tenho uma palavra para você. Reanime-se, aleluia, porque Deus tem força para te dar. Porque o apóstolo Paulo diz que da fraqueza ele tirou força. Ele esquece das coisas que para trás fica e prossegue para o alvo que está diante de mim. Disse o apóstolo Paulo. Sabe por que da fraqueza ele tirou força? Porque Deus sempre está pronto para te ajudar. Deus sempre está pronto para te levantar. Deus sempre está pronto para te esforçar. Se você acredita, reanime-se.
Outro dia eu estava sentado, um pregador estava pregando. E ele disse assim: na minha vida eu nunca me desanimei. Eu disse assim: parabéns para você. Porque Davi se desanimou. Porque Elias se desanimou. Porque Jesus também quis se desanimar. Se for possível, passe de mim esse cálice. Só que o segredo da vitória não é reanimar-se, mas é qual é o momento que você está reanimando. O segredo de lutar pela sua família não é reanimar-se só, mas qual é o momento que você está se reanimando para lutar pela sua família. Porque reanimar, olha aqui para mim, reanimar quando tudo tá tudo certo é bom demais. Reanimar, irmão, quando o emprego está bom, aleluia, quando você teve aumento de salário. Reanimar, aleluia, quando tem dinheiro na conta. Reanimar quando a família está unida, a família está completa. Reanimar quando está todo mundo que você ama está ali e está tudo dando certo. Aí é fácil demais. Mas acontece que Davi, acontece que Jesus, acontece que Elias também se reanimaram. Mas eles reanimaram-se nos momentos difíceis. Aleluia. Ei, irmão, sabe a hora que Davi se reanimou? Davi reanimou quando, aleluia, o diabo dos amalequitas tinha levado o que ele mais amava. Aleluia, Davi se reanimou quando ele já não tinha mais ouro, porque tinha levado ouro. Quando ele não tinha mais prata, porque tinha levado a prata. Quando ele não tinha mais bens materiais, porque a casa de Davi foi botada a fogo. Aleluia, os animais daquele povo foi levado embora, a família deles foi levada embora. Mas a Bíblia diz que todavia no Senhor Davi se reanimou. É na hora difícil que você tem que reanimar. Ei, talvez você entrou aqui querendo desistir, mas hoje você vai sair daqui dizendo: eu ainda estou no vento, mas eu vou sair daqui animado, porque Deus está comigo. Fica de pé. Escute. Escute. Tem muita gente aqui que precisava dessa palavra. Reanime-se. Os amalequitas podem ter levado a sua família, mas a tua família ainda precisa de você. Escute. Os amalequitas levaram os meus 2 filhos, mas não vai precisar deles trazer de volta. Eu vou buscar. Os amalequitas levaram os meus 2 filhos, mas não vai precisar deles trazer de volta, porque eu vou buscar. Aleluia. Ei, deixa eu perguntar uma coisa para você. Tem alguém que você precisa buscar? Tem alguém aí, aleluia, tem alguém que você precisa buscar? Aleluia. Então feche os olhos. Feche os olhos. Aleluia. Aleluia, feche os olhos e diga assim: ó, inimigo não precisa trazer, eu vou buscar. Aleluia, diga forte. Diga assim, ó, amalequita não precisa trazer, eu vou buscar. Aleluia. Aleluia, aleluia. Você está sentindo você indo buscar? Você está sentindo as forças, aleluia, voltar para você? Você está sentindo Deus depositar força na tua fé, força no teu ânimo, força no teu coração, força na tua alma? Você está sentindo? Sabe o que é para você fazer? É para você lutar pela tua família. E para terminar, escute.
A terceira maneira de você lutar pela família. Irmão, deixa eu perguntar aqui. Deus está falando com alguém aqui? Sim ou não? Porque eu não ia pregar essa mensagem aqui. Eu ia pregar na cachoeira ontem. Ia dar cachoeira e ia pregar aqui. Só que Deus falou assim, não, essa você vai pregar lá no Caçu. E a que eu ia pregar aqui, Deus falou, e essa você vai pregar lá na cachoeira. E ontem eu preguei lá a mensagem com o tema, mudando a natureza da dor. O pastor Alto estava lá, seu patrão. Por isso eu entendo que Deus está falando com alguém aqui, ó. Light of is there. Bagayasi colou e antepagai. Chuis na hayog bihis tis no hope. Deus ama esta família. Pastor, ele é drogado. Deus ama esta família. Pastor, ele é rebelde. Deus ama esta família. Pastor, ele bebe demais. Muda o comportamento, é agressivo, temperamental. Deus ama esta família. Kabaya sekova na yeshikono rosso nimigai. Suramara suramakundumbande bastaya kovanai. Himinaka shore meste kovanarabakichono. Alai golepia sonde kovanablahanchonai. Deus ama tanto esta família que eu vejo uma sepultura sendo fechada. Deus ama tanto esta família. Eu vejo as grades sendo abertas. Eu vejo Bíblia debaixo do braço. Eu vejo a autoridade de um evangelista. Eu o Laitovanai. Deus está quebrando as correntes do cárcere. Deus está fechando a sepultura. Eu vejo Deus agindo aqui. Ora eu trabalho na vida do Luciano porque eu sou o Senhor. Eu trabalho na vida do Luciano porque eu sou o Senhor. Eu trabalho na vida do José Pedro porque eu sou o Senhor. Eu trabalho na vida do José Pedro. Eu liberto ele da bebida. Eu faço obra que ninguém pode fazer. Aleluia. Agora o que Deus quer ver em você, sabe o que é? Deus quer ver você, aleluia, um coração animado. Aleluia, nessa noite, um coração esforçado, porque a mão de Deus está na tua casa hoje. A mão de Deus está na tua vida hoje. É assim que Deus vai fazer. E para você entender a mensagem, a terceira maneira de você lutar pela tua família, sabe qual é? É orando a Deus. Porque no verso 7, e disse Davi ao sumo sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, trazei-me o efode. O efode era uma peça que compunha a roupa do sacerdote. Trazei-me o efode. E na presença do sacerdote, Davi consultou o Senhor. Davi orou a Deus. Davi falou com Deus. Davi perguntou para Deus: eu vou perseguir essa tropa? O Senhor vai me entregar essa tropa nas minhas mãos? E Deus disse para Davi: persegue, entregá-lo-eis, e tudo restaurará. Tudo que os amalequitas levaram, eles vão, não precisa trazer de volta.
Porque quando você tem vida de oração, Deus te dá autoridade para você ir buscar. Eu estava em Fernandópolis um tempo atrás, aleluia, e uns primos meus me liga lá de Matão, São Paulo, e liga para o pai dele, meu tio missionário Gustavo, dizendo: olha, os bandidos falou que vai vir aqui matar a gente, aleluia, porque a gente deu aqui um refúgio aqui para a tia, e a tia estava devendo uns negócios aí para eles, e ela passou uma semana aqui em casa. Agora eles dizem que amanhã vai vir cedinho aqui, e vai acabar com todos nós, e vai queimar a casa. E ainda eles vieram aqui e levaram algumas coisas de valor da casa, e agora eles dizem que vai voltar para matar e para queimar, aleluia. Só que, meu irmão, naquele dia fazia, aleluia, a gente estava numa campanha de 100 dias de jejum e 100 dias de oração no vale, aleluia. E aí a gente consultou o Senhor, e Deus disse: vai, porque eu vou fazer uma grande obra. E a gente chegou de madrugada em Matão, aleluia. Meus primos estavam tudo assustados: pode abrir a porta, porque a gente entrou, aleluia. A gente entrou, fez uma oração, deitou e dormiu. Quando foi 5h30 da manhã, os caras chegou, meteu o pé na porta. A hora que eles meteram o pé na porta, eu e meu tio missionário pulou de pé. E quando a gente pulou de pé, os caras olhou na nossa cara. Eles entrou pela sala, saiu pela cozinha e foram-se embora. E ainda devolveram o que eles tinham levado. E mais tarde, aleluia, a gente orando a Deus, e Deus disse assim: vai atrás deles. E a gente foi atrás daqueles bandidos, e eles vieram com uma moto Twister, aleluia, 2, um sol de lascar o cara com a jaqueta. Eu falei, no mínimo deve estar com 2 quadradas ali. E eles vieram e pararam na frente. E depois o rapaz que a gente estava conversando disse: pode você chegar. E eles chegaram lá, e a gente começou a conversar com eles. Vocês entraram lá na casa dos meus filhos, vocês entraram na casa dos meus primos. Por que isso? Nós somos servos do Altíssimo, nós servimos a Deus. Irmão, os caras eram bandido da pesada mesmo, mas eles desceram da moto, começou a chorar e falou: senhor, pode fazer uma oração por nós? Podemos. Ajoelharam na guia de sarjeta, a gente orou pelos 2, e eles disseram assim: somos desviados da igreja, mas a gente acredita na oração do povo de Deus, e a gente um dia vai voltar para Jesus. Sabe, não há preciso os amalequitas trazer. Se você tiver vida de oração, Deus vai te dar autoridade para você buscar. Olha para mim, eu estou indo buscar o que é meu, glória a Deus. E você? Eu estou indo buscar o que é meu, glória a Deus. E você? Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Quer lutar pela família? Lute na oração. Fale com o Senhor. Não faça nada sem orar. Não faça nada sem direção. Não faça nada, porque quem não ora e quem não busca direção, sai tudo errado e o acidente é fatal. Mas quem tem vida de oração vai ter família vitoriosa. Aleluia. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe vocês. Fique com essa palavra, e que essa palavra aqueça o teu coração até na terça-feira no culto de ensino. Amém? Amém, irmãos? Quem recebe essa palavra aqui, diga amém. Olha aqui para mim. Quando acabar o culto, eu vou estar lá fora, irmão.